Boa tarde a todos, Sra. Presidente, Srs. Vereadores, Srs. Deputados, caros munícipes. O Grupo Municipal do Partido Socialista, nesta declaração política, gostaria de abordar um tema que já foi amplamente discutido nesta sede, inclusivamente hoje por outros grupos municipais, trazendo alguns factos e citações que nos permitam de alguma forma clarificar o diz que disse e a informação contraditória que tem estado a circular. Referimos às pessoas em situação de sem-abrigo. E, portanto, se de facto aquela que tem sido a prioridade do Executivo Municipal tem sido, portanto, no reforço que já foi amplamente referido pela Sra. Vereadora, creio que existem algumas contradições que importam esclarecer, bem como as lacunas que persistem por colmatar. Em maio de 2022, na altura com a Sra. Vereadora Laurinda Alves, falávamos da polémica relativamente aos bilhetes de um festival e se as pessoas em situação de sem-abrigo deveriam ou não ter acesso aos mesmos e receberam 350 bilhetes e se isso podia ou não potenciar consumos. Era disso que falávamos em maio. Em outubro falávamos de uma marcha, falávamos de várias iniciativas diferentes para celebrar o Dia Internacional da Erradicação da Pobreza. Algumas das iniciativas que já tinham sido realizadas em anos anteriores, é certo, mas outras que os próprios parte da organização, ao contrário do que foi dito na altura, e passo a citar, diziam que basicamente gostavam que o número de participantes fosse maior e que por isso houve alterações à programação, incluindo jogos tradicionais e um piquenique. Como referido, agora é verdade, o reforço em termos de montante, o investimento foi robusto e foi o maior até agora. No entanto, ficamos por aí, porque a coordenação, neste caso o Dr. Paulo Santos, coordenador da equipa do projeto do Plano Municipal para pessoas em situação de sem-abrigo, já teve a oportunidade de nos transmitir aqui nesta sede, num debate de apresentação solicitado pelos Srs. Deputados não inscritos e também há audições da 6ª Comissão Permanente, muitos dados que creio que nós informalmente conseguimos aperceber-nos deles e contactar com eles no nosso dia-a-dia. Efetivamente, o número de pessoas em situação de sem-abrigo aumentou bastante e, portanto, não é suficiente aumentar o investimento se este investimento não está a ser eficaz, nem está a dar a resposta adequada às suas necessidades. E vou passar a citar dados. Na rua, aquilo que se está a verificar é um aumento de pessoas nesta condição, sem abrigo, sem teto. Neste caso, mais de 90 pessoas. Há um aumento das pessoas que estão em situação de rua a viver no espaço público, alojadas em abrigos de emergência ou com paradeiro em local precário e, portanto, a única redução numa das várias categorias que existiu deve-se essencialmente ao facto do número de requerentes de asilo na cidade de Lisboa ter saído da cidade, tal como muitas outras pessoas saíram, e nós já falámos sobre esse mesmo fenómeno aqui. Ou seja, não é porque a Câmara lhes tenha dado uma resposta e, portanto, tenham conseguido, infelizmente, ultrapassar esta condição em que se encontravam, mas é precisamente porque tiveram que ir à procura de outras alternativas fora da cidade, fora todo o recenseamento que eventualmente teria que ser feito em virtude das várias necessidades e de agravamento das condições em que se encontram. Em termos de avaliação do plano, o Dr. Paulo Santos também nos transmitiu. Das 51 medidas previstas, 32 estão totalmente executadas, 4 parcialmente executadas, as restantes em desenvolvimento, por desenvolver ou em reavaliação. E, portanto, falamos de cerca de 2/3 do plano concluído. Continuamos a saber quando é que o novo virá e quais são as reformulações que efetivamente vão estar incluídas no mesmo para dar uma resposta mais eficaz. Até há pouco tempo, este era o panorama. Entretanto, vemos confrontados com a deslocalização de um quartel. Deslocalização essa que já estava prevista há bastante tempo, deslocalização essa que inclusivamente foi abordada em várias recomendações, quer da Câmara Municipal como da Assembleia Municipal, e que foram inclusivamente aprovadas pelos dois maiores partidos que integram os novos tempos, e portanto o PSD e o CDS votaram favoravelmente. Aliás, em maio deste mesmo ano, o PSD apresentou uma moção para que o Governo cumprisse, neste caso, o programa de renda acessível neste quartel. Ou seja, o PSD, há cerca de um mês e meio, nesta sede, diz-nos, força, concretizem. Afinal, depois a Câmara diz-nos, nós somos obrigados porque por nós continuavam lá. Então, não, lá está, há um PSD na Câmara, há um PSD na Assembleia Municipal, fica por esclarecer. Depois, as instalações provisórias. Portanto, nós falamos de descentralizar uma resposta que, neste momento, historicamente, e tendo em conta todas as valências que possui, é feita numa zona da cidade muito específica. Falamos de descentralizar para 4 zonas distintas. Zonas essas que não, portanto, têm espaços contíguos a zonas carenciadas, e falamos, neste caso, portanto, os responsáveis, por exemplo, das 2 entidades que partilham a gestão partilhada do quartel de Santa Bárbara, dizem-nos, e vou passar a citar,
Os sem-abrigo acabam por se fixar em zonas onde há recursos e quando há pessoas que são ajudadas e tiradas da rua, outras pessoas chegam para ocupar o seu lugar. A zona de Arroios e o eixo da Almirante Reis tem sido uma área onde historicamente há apoio, estando também na proximidade de muitos serviços, transportes, hospitais, o que tem vantagens em termos de equipas de acompanhamento. As instalações provisórias nestes 4 bairros são em zonas carenciadas. Na altura, há cerca de um mês, quando se discutiu isto nesta mesma casa, o Sr. Presidente referiu, Carlos Moedas, todas as partes da cidade são nobres, ou seja, recusava que esta descentralização fosse negativa. No entanto, a senhora vereadora da Habitação diz-nos que a construção da habitação pública deve ser restrita a bairros degradados e desqualificados de Lisboa, é nestes lugares que estão marcados pela criminalidade e pelo abandono a que se deve circunscrever este investimento, e eu estou a citar. Ou seja, nós estamos neste caso, portanto a Câmara está a promover uma política ativa de estigmatização, de criar faturas, de expor, portanto deslocalizar pessoas para zonas que não têm valência de acompanhamento para as suas necessidades, para zonas nas quais se verifica e se reconhece que existem outros problemas e, portanto, afinal, que tipo de resposta é que nós pretendemos conceder a estas pessoas? E, portanto, relativamente a esta questão, a senhora vereadora Sofia Ataíde também desafiou a oposição, estou a citar, a participar numa agenda com o Fundistam no dia 28 de junho às 10 para corrigir os erros, mas repito novamente, a Assembleia Municipal, os novos tempos, ou parte dos novos tempos, já corroborou esta que tinha sido uma decisão tomada anteriormente. Portanto, qual é que é a posição afinal da Câmara Municipal sobre esta matéria? E, portanto, nós gostaríamos ainda, neste caso, de concluir, também recuperando aquela que foi a intervenção de outros senhores, de outros políticos, de outras forças políticas, relativamente à deslocalização, porque já havia tempo para se ter encontrado uma resposta. Quais são os interesses, neste caso, que impedem, por exemplo, a mobilização de espaços do antigo Hospital Miguel Bombarda, da Academia Militar, que estão contíguos às atuais instalações do quartel? O Centro de Acolhimento tem dinheiro para funcionar até julho de 2023. O que é que acontece no próximo mês? O que é que se espera? O que é que a Variação e a Câmara Municipal vão fazer? Qual é que é efetivamente a política relativamente à questão da limpeza? Porque se a Comunidade de Vida e Paz nos transmite uma informação e é uma das entidades que está no terreno, porque é que a Câmara Municipal vem desmentir, vem discordar e ainda deixa um tom quase de ameaça e de intimidação a esta mesma estrutura que dá a resposta às pessoas? Estas seriam essencialmente as nossas questões para, de facto, ir ao encontro das necessidades destas pessoas, tendo em conta a problemática que encontramos. Muito obrigada, Sra. Deputada.